Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada, sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que de fato nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o tempo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar o momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência
de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai e esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto, primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos, e se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente. Consegui retirar a minha família do lodo,
todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então eu estou sendo caluniado de que, para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Eu já não... Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer. Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, porque parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha de mais velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso. E a partir disso, eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo, com qualidade
fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, na nossa vida. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Que às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, ou mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar no lugar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo,
mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós, sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. A Cidinha Zarzur, lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular, ou então alguém que já foi embora. A pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte: nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim,
o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos o meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra, toda glória, tudo é do Pai. Bem mais sorte o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos, com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O motivo maior pelo qual estou escrevendo é que eu gostaria que você me esclarecesse melhor o seu ponto de vista como padre, num trecho de seu livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. No final da página 122, você nos relata o seguinte: recordo-me que durante o velório as pessoas tentavam nos consolar com frases feitas. Deus sabe o que faz. Chegou a hora dela. Deus sabe mesmo, quem não sabe somos nós. Chegou a hora coisa nenhuma. A vida e a morte estão em nossas mãos. Perdoe-me a ignorância, padre, mas fiquei arrasada quando li isso. De todas as literaturas que já li até hoje, essa foi a minha segunda maior indagação. De fato, nos é passado e transmitido vários costumes através de nossos familiares. Cresci ouvindo isso. Nunca duvidei de que a vida e a morte estariam nas mãos de Deus. Ele que tomaria as decisões, jamais nas mãos dos homens. Sempre acreditei na presença divina como mantenedora de tudo, respeitando o livre-arbítrio humano, mas tendo a decisão final. Sentindo-me abandonada, entre aspas, por Deus, estarei à mercê da humanidade, principalmente na hora de minha morte? Você poderia me ajudar a entender melhor isso? Essa é uma questão muito delicada. Muito obrigado pela sua atenção. Fico no aguardo de sua resposta, se é possível, pois sei que tem uma agenda apertada e o tempo curto.
Muito obrigado, Maria Cecília. Minha filha, o livro que você fala é este aqui, para quem não sabe. Esse é o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que foi lançado aqui há 2 anos. E esta parte que a Maria Alice cita é o momento que eu falo da morte da minha irmã. A minha irmã morreu de maneira muito trágica e ela morreu por causa de um acidente. Ela estava viajando de ônibus e o ônibus tombou e estava sendo transportado aqui nesse bagageiro que fica em cima, né? Um material de aço muito pesado que deveria ter sido despachado no bagageiro. E ao tombar o ônibus, foi um acidente simples, não muito complicado, aquela barra de aço caiu e esmagou a minha irmã. E aí eu digo que a minha irmã morreu porque alguém não cumpriu a responsabilidade. Não é nenhum problema a gente pensar isso, minha filha. Isso não vai gerar orfandade em você. Só que nós precisamos compreender que a proteção de Deus esbarra o tempo todo na liberdade humana. Você mesmo disse, no seu e-mail você já se responde. Será que a liberdade humana prevalece sobre a vontade de Deus? Aí você pergunta, padre, eu sempre acreditei que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas que em última instância prevalece a vontade dele. Como é que você pode me explicar que nós, tendo livre-arbítrio, iria prevalecer a vontade de Deus? Então não é livre-arbítrio. Veja bem, toda vez que nós ferimos a vida, naquele momento ali, quando alguém não teve a responsabilidade de colocar aquela peça no lugar certo, isto é, no bagageiro, e ao permitir que aquela peça fosse transportada no lugar para o qual não era preparado para ser transportada aquela peça pesada, nós começamos a ferir o bom senso. Não é assim? Quando eu coloco o meu carro numa alta velocidade pela estrada, eu começo a colocar em risco a vontade de Deus para a minha vida, que eu viva e que eu morra de velho. Quando eu começo a pegar uma arma e atirar nas pessoas e viver de maneira irresponsável, eu começo a ferir esta vontade de Deus para a vida. A vontade de Deus, Maria Cecília, para a vida é uma só, é o bem. Deus não quer a morte trágica, Deus não quer o assassinato, Deus não quer o sequestro. Eu não posso, mesmo que eu queira retirar da minha vida o peso, mesmo que eu queira retirar o peso do outro para dar um consolo para ele, dizer, olha, sua filha está sequestrada, vamos acreditar nisso, uma vontade de Deus. Não. Deus não é este monstro que muitas vezes nós dizemos ser. Na tentativa de responder aos nossos conflitos e dilemas humanos, nós criamos Deus um monstro, fazemos dele um monstro. E Deus não é este monstro. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu prefiro ter que conviver com a dureza da morte da minha irmã a ter que consolar-me com essa história de que Deus quis que ela fosse embora. Minha irmã morreu antes da hora, sim. E não é nenhum problema. Isso não é um atentado à proteção de Deus. Porque a vida humana passa o tempo todo pela experiência da liberdade. E Deus não pode interferir nisso. Aí você pode dizer, padre, mas então, como é que nós vamos entender essa ação de Deus? A ação de Deus é sempre para que ocorra o bem, a bondade. Quando nós não conseguimos corresponder a esta ação, as tragédias acontecem. E é bom que a gente pense assim, sabe por quê? A gente amadurece, Maria Cecília. Retira esta culpa das costas de Deus e a gente assume um pouco mais a responsabilidade de tornar a vida melhor. Veja aí se na sua história também não tem alguma coisa desarrumada que pode causar um acidente. Preste atenção na sua vida. Se também você não está correndo riscos, se você também não está se arriscando demais, preste atenção naquilo que você está escolhendo para você hoje. Pode ser que tenha uma peça desencaixada aí que esteja prestes a provocar uma tragédia. Haja enquanto é tempo. Porque essa ação qualificada, ela glorifica a ação de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama. Eu não tenho dúvida que Deus ama você. E Ele quer a sua vida. Ele quer a sua saúde.
Agora você tem que fazer a sua parte. Comendo direitinho, dormindo direitinho, fazendo uma atividade física, buscando na sua vida uma maneira de corroborar esse desejo de Deus. Isso é, cooperar para que Deus possa fazer o bem acontecer. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Odisseia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando e reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração.
É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar, o discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto. São as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. E hoje nós temos a oportunidade nesse programa falar da nossa vida. Eu gosto de dizer sempre, aqui nós não tratamos de teoria. A pauta principal é a vida de todos nós. É a minha vida misturada na sua confissão, no seu pedido de oração, no seu pedido de aconselhamento. São as nossas existências sendo misturadas nesta bonita arte do encontro. E eu agradeço você a confiar o seu coração a mim neste momento. Eu quero, com muita responsabilidade, conduzir este momento de encontro. Porque sei que a responsabilidade neste momento é fundamental para que Deus possa ter o seu espaço aqui em mim e em você. Minha gente, eu tenho acompanhado, acredito que você, desde ontem à noite eu fiquei acordado para ver o resgate daquele primeiro mineiro lá no Chile, que durante 69 dias passaram 33 homens soterrados naquela mina. E ontem, quando vi o primeiro homem sendo içado do seio da terra, senti uma emoção muito grande no meu coração. E acompanhei hoje, um pouco ainda, ontem antes de dormir, hoje o dia todo, sempre procurando saber se estava dando tudo certo. Porque para mim, aquele resgate, ele fala muito ao meu coração. Primeiro porque eu acho porque eu sou claustrofóbico, né? Então eu estava agoniado demais, sabendo que aquelas pessoas estavam soterradas. Eu me colocava no lugar delas. E imagino o quanto deve ser duro, deve ser triste, penoso passar tantos dias sem ver a luz do sol, sem ter a oportunidade de voltar para casa, tomar um banho, dormir na cama da gente. É tão bom, não é? E comovido, misturado na história daquelas pessoas que eu nem tinha visto o rosto ainda direito, eu acompanhei hoje o resgate desses mineiros. Quando saí de casa, faltava ainda mais 5 ou 6, não sei. E fiquei pensando, olhando para aquela cápsula onde aqueles homens eram de onde, né? O instrumental para que aqueles homens pudessem ser retirados da terra. Eu ficava pensando que na nossa vida, o tempo todo nós também precisamos passar pela mesma experiência de resgate. Quando a gente começa a interpretar que, de vez em quando, a gente também escolhe viver nos subterrâneos. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Alguns momentos da sua história em que você teve aquela nítida sensação de que você estava no fundo. E vendo aquela cápsula, estar aquele homem das profundezas, eu fiquei pensando que o nosso processo de conversão faz a mesma coisa conosco. Quando nós levamos a sério o nosso processo em Deus, nós também somos retirados dos subterrâneos do mundo.
Quando ali, por causa das escolhas erradas que a gente fez, a gente também foi morar no fundo, no fundo, no fundo. Quando na verdade nós nascemos é para o alto. São Paulo dizia de maneira tão sedutora: buscai as coisas do alto. Não temos o direito de nos acostumar com o submundo, com aquilo que está por baixo. Não. Homens e mulheres que estão vivendo este processo de construção em Deus, de conversão em Deus, são homens e mulheres vocacionados às alturas. Aí fiquei pedindo a Deus a graça de também ser içado o tempo todo, para que eu não me acostume aos subterrâneos. Eu não sei se você percebeu e deve ter escutado falar que aqueles homens, eles ficaram tanto tempo no escuro que agora eles não são capazes de enxergar a luz de uma vez. Eles vão ter que se acostumar com a luz. Vai ter que ser aos poucos, um pouquinho em cada instante, até chegar um momento em que eles poderão retirar aqueles óculos. Por quê? Os olhos se acostumaram com a escuridão. E agora voltar à luz é um exercício. Precisa reaprender. O mesmo acontece com a gente. Contemplar a luz de Deus, entrar no contexto da luz, requer uma adaptação. E é por isso que a conversão compreende todo esse processo de adaptação a uma nova vida. Deixamos os subterrâneos do mundo, deixamos aquele submundo onde prevalecia a mentira, a droga, a injustiça, a infidelidade, tudo aquilo que denigre o ser humano, tudo aquilo que nos deteriora. E queremos alcançar agora esta parte mais alta. Não queremos nos acostumar com a sujeira do fundo, mas queremos ser içados o tempo todo para este lugar que é meu, que é seu, e que ninguém pode nos retirar o direito. Eu não sei se você também precisa ser içado numa cápsula daquela, mas pode ser que em algum momento da sua vida você reconheça que está se alimentando do submundo. Não queira isso. A proposta de Jesus é para que a gente alcance sempre mais. Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento. Então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança, eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito, possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão. Que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento.
essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença, né? A crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita, a gente vai ficando cada vez mais leve. Então eu olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque, de alguma forma, eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até no primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande... É o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, dona Vida, a senhora não me deve nada, tá tudo certo. Vamos continuar porque tá tudo certo. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.